Muito bem, gente. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, mais uma sexta-feira aqui. Vamos retomar nossos estudos em processo penal, tá bem? Lembre que na aula passada a gente começou uma introdução, algo um pouco mais geral sobre o processo penal, né? Vimos o fundamento do processo penal, que é o princípio da necessidade. Depois a gente enfrentou o objeto do processo penal, que para alguns é a pretensão punitiva, mas que para nós seria uma pretensão acusatória, não é mesmo? E essa pretensão acusatória possui três elementos: um objetivo, que é o fato punível, um subjetivo, que são as partes que preenchem os polos da ação penal, e um de atividade, ou um elemento de ação petitória, não é mesmo? Depois disso, me lembro que a gente também conversou um pouquinho sobre os modelos ideais do processo penal. Vimos, num primeiro momento, um modelo inquisitório, né, que de uma maneira pura vigorou até o século XII, que depois, no século XIII, até o século XII vigorou um sistema acusatório, e depois, no século XIII, com a Inquisição, adveio o modelo inquisitório. E aí a gente entendeu que nesse modelo inquisitório a iniciativa e a gestão das provas estão a cargo do magistrado, em regra, e essas figuras do acusador e do julgador se confundem quase sempre no mesmo indivíduo, né? Enquanto que, por outro lado, no modelo de um sistema acusatório, é o contrário, a gente parte do acto trium personarum, não é isso? Temos uma pessoa que é incumbida de julgar, uma pessoa que é incumbida de acusar e outra que é incumbida da defesa. Os papéis são bem distribuídos e, o mais importante, a iniciativa e a gestão da prova estão a cargo da acusação. O juiz permanece inerte na colheita dessa prova. É um modelo muito mais oral, onde vigora a publicidade, onde existe o direito ao contraditório, ampla defesa e etc, né? Depois disso, eu me lembro que a gente fez uma crítica ao nosso Código de Processo Penal, que possui inúmeros dispositivos de inspiração autoritária, que vieram lá do Código Rocco, né? Que acabaram, que ainda permanecem dentro do nosso sistema. E esses dispositivos, a gente tem que desconfiar deles. A gente tem que ler o Código Penal sempre à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, principalmente os artigos 7º e 8º, e também a Constituição Federal, principalmente o artigo 5º, incisos 57, 54, 55, 35 e assim sucessivamente, não é mesmo? Então, a gente começa o nosso estudo de processo penal a partir desses dispositivos e aí enfrenta o nosso Código de Processo Penal sempre desconfiando dele, não é mesmo? E depois a gente percebeu que na nossa Constituição, principalmente pelo que está escrito lá no artigo 129, inciso 1º, a opção do legislador constituinte da Constituição foi por um modelo de sistema acusatório. E a gente precisa constitucionalizar o nosso processo penal. Portanto, todos esses dispositivos que nós mencionamos na aula passada, o professor Auri defende que eles são substancialmente inconstitucionais, não é isso? Na sequência, a gente passou a ver então os princípios, alguns princípios e garantias do processo penal. A gente começou vendo ali, se eu não me engano, o princípio da imparcialidade do juízo. Enfrentamos alguns debates sobre a teoria da dissonância cognitiva e também, se eu não me engano, sobre a teoria da aparência geral de imparcialidade, não foi isso? Passamos em seguida para o princípio do juiz natural, enfrentamos alguns debates, principalmente com relação ao DECRIM e ao DIPO, né? Onde a gente pode fazer uma crítica no sentido de que ali existe um juízo de exceção, um juízo post factum. Ali seria possível uma manipulação do princípio do juiz natural. Muito bem, na sequência começamos a falar um pouquinho sobre o princípio da duração razoável do processo, que foi inserido lá no inciso 78 do artigo 5º, e entendemos que o Código de Processo Penal e a Constituição Federal adotaram, infelizmente, a teoria do não prazo, não é isso? Não existe um prazo que signifique, Raquel, a duração razoável do processo, né? Que está lá no artigo 5º, inciso 78, o último inciso inserido pela Emenda Constitucional 45. Mas, com relação a
duração razoável do processo, a gente sempre tem que se recordar do precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Damião Ximenes Lopes, em que a Corte fixou lá algumas balizas para a gente identificar quando a duração daquele processo é desarrazoada, é irrazoável, não é? Complexidade da causa, a atividade das partes e sucessivamente. E agora, pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre o contraditório e a ampla defesa, mais um princípio e mais uma garantia que estão lá previstas no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Joia? Dúvidas sobre o nosso primeiro encontro? Querem fazer algum questionamento, trazer alguma discussão, perguntar alguma coisa? Tranquilo? Uli? 0-0? Érica? Douglas? Tudo jóia? Então tá bem. Dando sequência então, pessoal, ao nosso encontro, hoje vamos falar de mais dois princípios, o contraditório e a ampla defesa, que são coisas diferentes, tá bem? Não são a mesma coisa, e também sobre a metagarantia da motivação das decisões, não é? A Gi tem bastante familiaridade com essa matéria, não tem, Gi? Artigo 93, inciso 9, a crítica hermenêutica do direito e todas as questões que o decisionismo nos traz, e também um positivismo onde o juiz se converte numa espécie de boca da lei. Precisamos, claro, enfrentar na medida do possível esses debates. Vamos ter uma aula específica sobre decisão penal mais à frente no nosso cronograma. Hoje falaremos brevemente sobre essa metagarantia que está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Tudo bem, Jéssica? Ótimo. E aí, na sequência, falaremos sobre um último tema do nosso primeiro ponto, que é a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Essa é uma matéria super chata em direito penal. Vocês lembram? O princípio da extraterritorialidade, aquelas perguntas horroríveis sobre a bandeira do navio onde um alemão esfaqueia um japonês, mas atraca no porto do Cairo e tem um embaixador brasileiro lá. Você tem que resolver esse tipo de problema. No processo penal, vocês vão ver que é um pouco mais simples, que não tem tanta controvérsia em relação a extraterritorialidade. Mas precisamos enfrentar um debate sobre a aplicação da lei processual penal no tempo. Tá bem? Em seguida, começaremos nossa nova matéria, investigação preliminar. Dentro de investigação preliminar, falaremos sobre alguns temas. Não acredito que conseguiremos encerrar hoje investigação preliminar, principalmente porque eu me atrasei novamente, mas acho que a gente também tem uma aula agendada para segunda-feira, Raquel. E aí, a depender se tudo correr bem, a gente encerra o inquérito policial, faz um debate sobre alguns outros pontos que sejam interessantes nesse nosso início de curso. Tudo bem, Pedro? Vamos nessa? Ótimo. Então tá bom, pessoal. Vamos identificar o que é o contraditório num primeiro momento, tá bom? E aí, uma contribuição do Fasalari, da professora Ada Pellegrini Grinover, saudosa Ada Pellegrini Grinover, que contribuiu muito para a teoria geral do processo e também para o processo penal. Se eu pudesse levar uma coisa no meu coraçãozinho sobre o que é o contraditório, eu levaria: contraditório é informação mais reação. Contraditório, Érica, é informação mais reação. Não tem erro. Se você guardar isso no seu coraçãozinho, tenho certeza que muitos dos seus problemas com relação ao contraditório serão resolvidos. Está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, como eu já tinha adiantado a vocês. Ele também pode ser entendido como uma oportunidade de tratamento igualitário entre as partes. Eu preciso garantir o direito à informação de toda a acusação e de todos os elementos probatórios, bem como o direito à reação da parte, seja por meio da defesa técnica, seja por meio da autodefesa. Tá joia? O contraditório é o direito de ser informado e de participar do processo. E aí, Douglas, é uma participação efetiva, é uma participação substancial, não meramente formal. Vou até contar um caso aqui para vocês, não gosto de falar muito dos casos que eu tenho, mas esse é um caso que aconteceu de tudo errado. Réu com todas as características do foro cotidiano da Barra Funda.
19 anos de idade, foi pego com R$46 num bolso, 52 gramas de maconha no outro, tráfico de drogas. Notificado para apresentar defesa prévia na forma do artigo 55 da Lei 11.343, prazo transcorreu em autos. Deveria o juiz, portanto, na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo, intimar a defensoria para apresentar. O juiz fez isso? Não fez. Passou sem defesa prévia. Em seguida, o artigo 56 da Lei de Drogas determina que o réu seja citado após o recebimento da denúncia, né? Ali há uma inversão do rito ordinário, não é isso? Muito bem, o juiz fez isso? Não, o réu não foi citado. Mas naquele mesmo despacho em que o juiz determinou que fosse notificado o réu para apresentar sua defesa prévia, ele também reservou uma data para que esse réu fosse interrogado e para que a audiência una de instrução e julgamento ocorresse. Adivinha quem eram as testemunhas? Certa resposta, os 2 policiais militares que pegaram ele, não é mesmo? Se alguém tinha dúvida que seriam essas? Aí eu pergunto para vocês, quais eram as testemunhas da defesa? Certa resposta, ninguém. Ninguém apareceu lá, porque ninguém foi ver esse garoto no presídio, porque ninguém recebeu esses autos para poder se manifestar. E de lá para cá, o processo só piorou. Sumiu a mídia da audiência de custódia. No dia da audiência ele acabou sendo citado, houve apresentação de resposta à acusação pela defensora e também ouvido as testemunhas, interrogado o réu e sentença. Qual foi a sentença, meu rei? Condenatória, 5 anos de grade, 19 anos de idade, primário de bons antecedentes, 52 gramas de maconha no bolso, R$46 no outro, Estelinha. Tá preso desde o dia 19 de janeiro. Metemos habeas até o STF. Nada. Você vê como que não é fácil enxugar gelo, galera. Mas a gente tá aí, que o guerreiro de fé não cagela. E aí, meu, não adianta nada você notificar o réu para apresentar uma defesa prévia, informá-lo que existe um processo contra ele e não garantir substancialmente que uma defesa seja apresentada, que um defensor público ou um advogado ativo ou um advogado particular consulte os autos antes da audiência, estude o processo e possa se manifestar com uma antecedência mínima para eu poder entender o caso. Não dá para imaginar que um defensor que recebe os autos no dia da audiência vai ser capaz de entender a complexidade daqueles fatos e as peculiaridades de cada situação para poder manobrar as melhores teses. É impossível. Isso não é contraditório substancial. Isso é contraditório para a forma, para inglês ver, para a máquina de moer preto, pobre, periférico continuar operando da melhor maneira possível. É o que vemos todos os dias na grande Barra Funda, não é mesmo? Então, gente, contraditório significa informação mais reação. E essa reação tem que ser efetiva. Não é possível que essa reação seja apenas pro forma. Pessoal, o direito de defesa ele tem uma dupla dimensão. E aí, a gente precisa entender que esse é numa dessas dimensões, Guanarani, esse direito também se constitui num dever, porque ele é um direito irrenunciável. Não posso abrir mão, por exemplo, da minha defesa técnica. Não dá pra dizer, eu não quero advogado, eu não quero defensor público, suma daqui. Não é possível, tá certo? Nessa dupla dimensão, a gente tem que entender que, de um lado, temos a defesa técnica, e ela é irrenunciável, tá bom? É estranho dizer que eu tenho um direito, mas ele é irrenunciável, mas algumas garantias, o núcleo duro de direitos fundamentais, Guanarani, esse núcleo duro é irrenunciável. Ele constitui aquilo que fundamenta o Estado democrático de direito. E não pode, e nós não podemos dele abrir mão, tá bem? Até porque, dentro do processo penal democrático, o réu, o acusado, é sempre entendido como a parte absolutamente hipossuficiente. Frente ao Estado, o cidadão, o indivíduo, é um oprimido. Seja ele o meu réu que eu acabei de contar para vocês, seja o Marcelo Odebrecht, seja o Ike Batista, seja quem quer que for. O cidadão frente ao poder punitivo estatal sempre é oprimido, sempre é hipossuficiente. E é bem por isso, Guanarani, que esse direito de defesa técnica deste réu oprimido, hipossuficiente, face a todo o aparato estatal de persecução penal, é irrenunciável. Tá bem?
Isso está lá no nosso artigo 261 do Código de Processo Penal, também no artigo 5º, inciso 74 e 134 da Constituição, também no artigo 8.2 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. E ao lado dessa defesa técnica temos a autodefesa, não é mesmo, Gi? E essa autodefesa, Douglas, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Ora, mas o que será que eu quero dizer quando eu digo que a autodefesa pode ser positiva ou a autodefesa pode ser negativa? Significa uma coisa. Positiva, ele vai falar, ele vai apresentar uma versão, ele vai contar aquilo que aconteceu com ele sobre os fatos. Mas ele é obrigado a falar alguma coisa perante o juiz, ou perante a autoridade policial, ou aonde quer que seja, contra si? Não, o réu não é obrigado a depor. Portanto, ele também tem direito a uma autodefesa negativa, que se constitui no direito ao silêncio. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Pode aparecer na sua prova com um nome bonito. Qual é esse nome? Nemo tenetur sine detegere, não é isso? Nemo tenetur sine... Vai estar no próximo slide em latim aí. Nada a temer, nada a temer se não dever, alguma coisa assim, não me lembro mais. Nemo tenetur sine detegere. Pois bem, mas aí eu te pergunto, Guanani, será que o nemo tenetur só garante o silêncio? A autodefesa negativa consiste apenas e tão somente na possibilidade de calar? Não é bem isso. A autodefesa negativa, Estelinha, constitui também a possibilidade desse acusado não participar de uma reprodução simulada dos fatos, de o acusado, Uli, não assoprar o bafômetro. Veja só vocês. Ninguém é obrigado a soprar o bafômetro. Você não é obrigado a constituir uma prova contra si. Ninguém é obrigado a produzir uma prova ao seu desfavor, como decorrência lógica do princípio da autodefesa negativa. Ele pode não ir na audiência? Inclusive, ele pode não ir na audiência. E não sair. Aí, Guanani, temos um problema. Exato, mas aí eu te pergunto, qual é a consequência da revelia no processo penal? Nenhuma. A rigor nenhuma. A rigor nenhuma. Se a gente pensar bem, na revelia do processo civil, ao menos em tese, haveria a presunção de veracidade dos fatos alegados pela outra parte. Dá pra gente presumir veracidade daquilo que foi alegado pelo Ministério Público contra o réu só porque ele não foi à audiência? Não, né? O princípio, a única presunção admitida na Constituição Federal é a de inocência. Tá? Mais ou menos, né? Hoje em dia, mais ou menos. Afinada. Mas eu tenho fé que ela vai ressurgir das cinzas. E vai vir mais pujante. Que a revelia também não pode beneficiar. As alegações orais ou memoriais, sempre eles, quando tem o réu revel, adoram falar isso. Mas não pode beneficiar o réu. Pois é uma situação complicada. Se a gente for, eu disse que não há nenhuma consequência da revelia, mas pode ser que haja, tá, Guanani? Por exemplo, naquelas hipóteses em que o juiz condiciona a liberdade provisória ao comparecimento a todos os atos judiciais. Pode ser que isso crie uma situação de embaraço. O ideal é peticionar a dispensa de algum ato, se o réu assim desejar, tá certo? Ou, por exemplo, o réu que saiu em liberdade provisória e caucionou fiança. Pode ser que ele tenha julgado a quebra da fiança em seu desfavor por não ter comparecido a algum ato do processo penal. Então, sim, há algumas consequências jurídicas pelo não comparecimento do réu, tá? Mas não aquela revelia do processo civil, aquela presunção de veracidade dos fatos e qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem? Ótimo. Súmula 523 do STF, no processo penal. A falta de defesa constitui nulidade absoluta. É raro a gente ver uma nulidade absoluta, mas está na súmula do STF. Acontece que a própria súmula dá uma temperada e vem e diz: mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova do prejuízo para o réu. Ora, é um pouco esquizofrênico, não é mesmo? A falta da defesa
Nulidade absoluta. Mas a sua deficiência, não, aí tem que demonstrar o prejuízo. Não é? O princípio do passe de nullité sans grief. Enfim, o professor Auri vai dizer que não. Depois a gente vai ter uma aula de nulidades, mas não. Todo defeito processual penal é um defeito insanável, porque forma é garantia. Se forma é garantia, qualquer desrespeito à forma gera um defeito insanável, porque ela reduz a esfera de proteção da liberdade do indivíduo submetido à opressão estatal no processo penal. Perfeito? Muito bem. Não sei se eu coloquei aqui uma possibilidade. Poxa, lei recente que também tem trazido alguns questionamentos. Coleta compulsória de material genético e a construção de um banco de dados de suspeitos e condenados. Você gostou dessa ideia? Você gostou, Érica? Né? Olha que loucura, olha o ponto que chegamos. Uma lei federal criou a obrigatoriedade de coleta compulsória de material genético de suspeitos e condenados. Bem lombrosiano, hein? Tá voltando lá, né? Bem lombrosiano. Uma criminologia etiológica positivista, no sentido de que... Exato! Vamos descobrir quem é o criminoso nato. Quem teve essa ideia? Dentro de um determinado perfil, seja ele estético, seja ele fisiológico, seja ele genético, nós precisamos identificar o criminoso nato. Né? Lombroso. Essa ideia está alguns séculos atrasadas, mas superamos. Lombroso foi muito importante, deu vasta contribuição à criminologia, identificado por muitos como o precursor da criminologia. Mas essa ideia foi superada, não é mesmo? A ideia da criminologia a criminologia etiológica, a criminologia que pergunta quais são as causas do delito, foi superada por uma criminologia do desvio. Não superada, ou ao menos bastante questionada por uma criminologia do desvio, uma criminologia que vai nos dizer, olha, na verdade, existe aqui uma reação social contra determinadas pessoas que praticam determinados crimes. E mais importante do que saber quem pratica crimes é saber por que o sistema de justiça criminal seleciona algumas pessoas por praticarem algumas condutas. Não é mesmo? Isso sim é interessante para essa criminologia do desvio, uma sociologia que começa ali no final da década de 60 e vem até aqui, não é? Muito bom, pessoal. Precisamos ter muito pé atrás com essa lei. Eu não tenho certeza se já houve, até fiz uma pesquisa e não encontrei, mas eu acho que essa lei foi questionada como sendo inconstitucional, que me parece bastante inconstitucional, né? Tá bom? Muito bem. Perguntas até aqui? Sobre contraditório pela defesa? Não. Então, eu vou falar rapidamente sobre um ponto, pessoal, que pode acontecer uma situação excepcional de defesa, ausência de defesa técnica. Por exemplo, eu costumo falar isso em recursos científicos especificamente. Ministério Público, imagina a seguinte situação. O Ministério Público oferece denúncia. E essa denúncia é rejeitada pelo juízo. Qual é o recurso cabível? Muito bem, rese, artigo 581. Esse rese vai para o tribunal. Como é que a gente angulariza o contraditório nessa hipótese? Se não houve recebendo a denúncia, não houve despacho determinando a citação, correto? Se não houve despacho determinando a citação, não houve a triangulação do processo. O réu sequer sabe que existe tudo isso. Não foi citado, não tem conhecimento, não tem ciência. Daí a importância da citação. O ato que dá ciência, que cientifica o acusado. Bom, nessa hipótese, o réu tem que ser intimado para apresentar contrarrazões de recurso inscrito no tribunal. Olha que loucura. O réu sequer foi citado, mas tem que ser intimado para apresentar razões. Tem súmula do STJ nesse sentido, até porque, como vimos na súmula 523 do STF, a ausência de defesa gera nulidade absoluta. E se esse rese vai para o tribunal sem angularizar o contraditório, teríamos o julgamento de um recurso unilateral, apenas com a tese acusatória sendo apreciada pelo juízo, correto?
Isso não pode também. Como garantia do contraditório, a gente deve intimar o réu para que apresente as contrarrazões desse rese antes mesmo de ser citado e, caso este acusado não constitua um advogado para apresentar o rese, deverá, portanto, a Defensoria Pública o fazê-lo. Tudo bem? Muito bem. Aqui, pessoal, vamos dar sequência, então, falando sobre contraditório e ampla defesa. Vamos falar um pouquinho sobre a metagarantia da motivação das decisões jurídicas, dos atos judiciais. Muito importante, talvez um dos mais importantes mesmo, essa metagarantia, a garantia que garante garantias. Legal? Por isso ela é uma metagarantia. Pessoal, não faz o menor sentido eu garantir o contraditório, a ampla defesa, se esses argumentos que eu levo para o juízo não são apreciados. Se o juiz, na sua sentença, na sua decisão, não leva em consideração aquilo que eu tive a oportunidade de trazer aos autos, o meu contraditório não foi substancial. E como é que eu sei que os meus argumentos foram levados em consideração pelo magistrado? Bom, porque ele vai ter que refutar esses argumentos na decisão. Ele vai ter que motivar a sua decisão. Ele vai ter que fundamentar a sua decisão, refutando aquelas teses apresentadas pela defesa, por exemplo, e dizendo por que acolhe as teses da acusação, ou vice-versa. É isso que o artigo 93, inciso 9, nos garante. Tá joia? E aí vocês me perguntam, nossa, mas porra, difícil ser juiz? Claro! Claro que é! O juiz exerce um dos 3 poderes da República. E eu não sei se vocês perceberam, o juiz não é eleito. Né? Muito embora alguns achem que vão salvar o Brasil e não sei o que, faz campanha contra a corrupção e o caramba, juiz não é eleito pelo povo. Juiz, ele ganha legitimidade no exercício da jurisdição, no exercício de um dos poderes da República, na medida em que ele fundamenta as suas decisões, na racionalidade jurídica empregada nas suas decisões, por meio da técnica. O que garante a legitimidade para que o magistrado exerça um dos poderes da República em nome alheio, em nome do povo, é a racionalidade empregada nas decisões. É a técnica jurídica, é o raciocínio lógico que as decisões emanam. Caso contrário, é só arbítrio, é só poder, é só autoridade. Se o juiz não motiva as suas decisões, é poder absoluto. Se o juiz não dá fundamento, ele está exercendo o poder de maneira autoritária. E o Estado Democrático de Direito não permite esse tipo de atividade, tá bom? É a fundamentação das decisões que nos garante a racionalidade e a legitimidade do Poder Judiciário. Mais que isso, o próprio acusado tem o direito de saber como e por que o seu processo está tendo aquele resultado, como e por que ele está sendo condenado ou absolvido. Eu quero saber por que o juiz não acolheu a minha tese de legítima defesa. Não basta ele dizer que me condena. Ele tem que me dizer que me condena e tem que refutar tanto a prova quanto o argumento jurídico que eu trouxe nas minhas alegações. Tá bem? Essa é a metagarantia da motivação das decisões. E aqui eu vou fazer um breve parênteses, pessoal, com o júri. Porque o conselho de sentença não precisa fundamentar as suas decisões tomadas. A Constituição garante a soberania dos vereditos e dispensa a motivação, a fundamentação das decisões nos casos de crimes dolosos contra a vida, que são julgados pelo Tribunal Popular. E o professor Auri é um crítico disso. Muitas pessoas criticam o júri justamente nesse ponto, Pedro. Justamente nesse ponto, porque o réu não sabe por que foi condenado ou foi absolvido. O réu não teve o direito de saber por que foi condenado ou foi absolvido no tribunal do júri. Esse é um problema real, é um fato, Guarani. Mas o que a gente não pode se esquecer é que
no tribunal do júri, é o povo que está ali exercendo o poder judiciário. É o próprio povo exercendo em nome próprio um dos poderes da República. Não é um magistrado que não foi eleito pelo povo e que, portanto, deve fundamentar as suas decisões. O júri é democracia direta, é democracia popular. É o próprio povo, por meio da sua soberania, exercendo ali, naquele dia, um dos poderes da República. E é bem por isso que o Conselho de Sentença está dispensado da motivação das decisões. Porque naquela oportunidade quem decide é o povo, e o povo não precisa demonstrar racionalidade para ganhar legitimidade no exercício de um dos poderes da República, porque o próprio povo é titular desse direito, desse poder. Perfeito? Fomos até aí? Eu sou um entusiasta do Tribunal do Júri e acho que nós devemos defender a democracia do Tribunal do Júri, muito embora, de fato, tenha algumas críticas e muitos aperfeiçoamentos que devem acontecer ali. Mas o Tribunal do Júri é um termômetro da democracia também, assim como o processo penal e o direito penal em si. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver aqui mais que a gente pode falar sobre motivação das decisões. Vamos lá, falando a obra dele. A motivação serve para o controle da racionalidade da decisão judicial. Não se trata de gastar folhas e folhas para demonstrar a erudição jurídica e jurisprudencial, ou discutir obviedades. E aí o Código de Processo Civil, no artigo 937, se eu não me engano, não sei agora de cabeça, diz que não está devidamente fundamentada aquela decisão que só reproduz a jurisprudência ou verbete sumular. Isso é fundamentação? Isso não é fundamentação. Isso é pesquisa jurisprudencial. O estagiário faz no escritório. Decisão é argumentação, é racionalidade, é demonstração de processo de inferência, certo? O mais importante, continua o professor Auri Lopes Júnior, é explicar o porquê da decisão. O que o levou a tal conclusão sobre a autoria e materialidade. A motivação sobre a matéria fática demonstra o saber que legitima o poder, pois a pena somente pode ser imposta a quem racionalmente pode ser considerado o autor do fato criminoso imputado. A pena somente pode ser imposta a quem racionalmente pode ser considerado autor do fato criminoso imputado. Se eu não tenho racionalidade na atribuição da pena criminal, da privação da liberdade de alguém, voltamos à barbárie. Voltamos ao poder absoluto do rei. Tá certo? E não é isso que a Constituição Federal previu. Muito bem. Gente, um caso muitíssimo comum na justiça criminal brasileira é o despacho padrão de recebimento da denúncia. Bem, se você lê um despacho de recebimento da denúncia, aliás, o despacho é quase sempre de recebimento, raramente há uma rejeição da denúncia, você vai ver que não está dito quase nada ali, quase nada. O juiz fala que presente indícios suficientes de autoria e materialidade que dão suporte e justa causa à ação penal, receba a denúncia. Acabou. Muito pouco ou quase nada é dito no recebendo a denúncia. Em alguns casos, Uli, a gente vê uns despachos de recebimento em que o juiz não se dá o trabalho de colocar o nome do acusado. Ele coloca o acusado, entre parênteses, A. E assim, o modelo é tão genérico, é tão carimbático, é tão pro forma, que sequer as flexões de gênero do texto são alteradas. E não é por uma questão de igualdade de gênero não, viu, Gil? É só porque o modelo assim fica bom. Assim, e ainda mais agora em PDF, você só salva e coloca nos autos. Pá, salvar e enviar. Pá, salvar e enviar. Você entendeu? Esse tipo de despacho, ele é rechaçado pela jurisprudência, ainda bem. Até o TJSP tem julgados rejeitando a possibilidade de despacho genérico do recebendo a denúncia, tá bom? E aí a gente tem que ter em mente que o réu também tem o direito a saber porque se tornou réu. Até aquele momento foi indiciado, se transformou num denunciado,
E para ele se converter na posição de réu, de acusado, ele precisa passar por um escrutínio judicial sobre a viabilidade da acusação e sobre o lastro mínimo probatório para viabilizar aquela ação penal, a justa causa. Tá certo? E é por isso que o réu tem também esse direito de saber por que se transformou em réu. Tá? Ou porque a sua resposta à acusação não ensejou uma absolvição sumária, nas hipóteses em que a absolvição sumária é cabível. Tá bom? Outro problema muito comum com relação à motivação das decisões é a famigerada fundamentação per relationem. Fundamentação por relação. O que isso significa? Tem juiz que basicamente não decide nada, ele abre vista para o Ministério Público. Você manda uma petição lá, ele não... Vista ao Ministério Público, manifeste o Ministério Público, diga ao Ministério Público. É sempre assim. E aí o Ministério Público, obviamente, vem contrapor aquilo que a defesa pediu, e depois os autos vão novamente concluso ao juiz. O que o juiz faz? Acolhe o parecer ministerial. Indefiro o pedido. Isso é decisão, família? Isso não é decisão. Esse tipo de fundamentação per relationem, em que o magistrado apenas indica uma outra peça de uma outra parte, claro que se for da defesa eu não vou reclamar, né? Mas em regra não é isso. Como razões de decidir sua, o juiz não decidiu nada. Quem decidiu foi quem? Quem decidiu foi a outra parte, foi o Ministério Público. Tá certo? E isso não garante a motivação das decisões. Tá bom? Mas existe essa possibilidade, inclusive prevista no regimento interno do TJSP. Tá bom? O STJ não admite a mera menção às folhas da fundamentação relacionada, mas o STJ admite sim, eu preciso dizer para vocês, a fundamentação per relationem. O juiz ou tribunal tem de transcrever o trecho em sua própria decisão. Bom, então aí, demo de lambuja, autorização para o Ctrl-C, Ctrl-V. O juiz não pode, no seu despacho, na sua decisão, dizer: acolho como razões de decidir o parecer ministerial de folhas tais. Não vale. Mas, se o juiz for e reproduzir um trecho da manifestação ministerial na sua decisão, aí vale. Problemático, a gente não concorda com isso. Isso não é decisão judicial, isso é uma decisão ministerial, né? O juiz vai lá e copia do parecer ministerial alguma coisa no sentido assim: pedido de não há que se acolher o pedido de liberdade provisória porque o réu é multirreincidente, com personalidade voltada para o crime, abalando e sua conduta de roubo abala esta outrora pacata cidade e por isso mesmo a ordem pública está em risco. Sendo assim, de rigor, a manutenção da custódia cautelar. Você vai ver esse tipo de despacho muito frequentemente, em que o juiz reproduz aquilo que o Ministério Público disse, tá bom? O crime de tráfico é um crime gravíssimo, que destrói lares e famílias, constituindo-se em verdadeira mazela social. O Poder Judiciário deve dar uma resposta à sociedade. A liberdade provisória prematura passa um mau recado à população, que se sentirá desprotegida. Portanto, de rigor a manutenção da custódia cautelar. Vai mais ou menos nessa linha, Jéssica. Não foge muito. Você vê como é fácil fundamentar a prisão de alguém? Não de uma maneira constitucional, né? Muito bem. Direito de presença do réu preso. E aí, pessoal, isso é fundamental. Pessoa que está presa, direito de presença na sua audiência. Bom, evidentemente que ele não pode sair da cadeia e ir até lá. Então, o Estado tem que providenciar o seu traslado. Se o acusado estiver preso e não for levado
a sua audiência, ele necessariamente... Percebam, esse item está no lugar errado. Deveria estar no direito à ampla defesa. Mas é bom, me lembro disso. O acusado necessariamente deverá participar da audiência, sob pena de nulidade. E se, aproveitando para fazer um link com a motivação das decisões, e se o acusado, preso pelo Estado, não comparece, o juiz não pode realizar a audiência, nem que ele fundamente na ata, tá bom? As razões pelas quais o réu não foi trazido. Aqui eu já falei para vocês, né, sobre o conselho de sentença. Acho que a gente pode pular essa parte, beleza? Muito bem. Pessoal, acho que é isso. Perguntas sobre motivação das decisões judiciais? Tudo bem até aí? Qual que é o seu nome, irmão? Jefferson, é verdade. Tranquilo? Uli? Tranquilo. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora. Andamos, hein? Sobre a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Aqui há uma controvérsia. Esse é um tema um pouco mais simples, mas mesmo assim a gente tem que estar atento àquelas controvérsias que nos interessam para uma prova de defensoria pública. Gente, agora iniciamos o estudo no Código de Processo Penal. Vamos lá no nosso segundo artigo. Cadê? Lá vocês encontrarão o princípio da imediatidade da aplicação da lei penal. O que isso significa? Bom, está em curso o processo, sobreveio uma lei penal, processual penal, e vamos dizer que essa lei processual penal alterou a obrigatoriedade de 2 peritos para confeccionar o laudo e passou a exigir 3 peritos, Douglas. Aquela perícia que foi realizada neste processo penal com apenas 2 peritos, esta perícia deve ser invalidada? Não, porque no processo penal vigora o princípio da imediatidade. Lei processual penal se aplica a partir do momento que ela entra em vigor e dali para frente, tá bom? Em regra, a lei processual penal não retroage nem para beneficiar o réu. Vejam vocês que coisa, tá bom? Uma posição tradicional da doutrina vai dizer que, independentemente da lei ser benéfica ou maléfica, ela não retroage e nem produz efeitos ultraativos. Ela se aplica imediatamente. Joia? Aí, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a lei processual penal, a lei penal se divide em 2. Leis processuais penais e leis penais, tá? E essas leis processuais penais, por sua vez, se subdividem em leis processuais penais puras e leis processuais penais mistas. A gente vai ver ali, de conteúdo misto. Por que eu estou falando isso? As leis processuais penais puras regulam apenas o início, o desenvolvimento e o fim do processo penal. Perícias, rol de testemunhas, ritos e etc. Essas são leis quase que procedimentais. Quantas testemunhas eu posso rolar? Quantos peritos são necessários? Posso ou não indicar assistente técnico? E assim sucessivamente. E aí, uma posição da doutrina, uma parte da doutrina vai dizer, para essas leis, nada de novo no fronte. Princípio da imediatidade. Elas não retroagem, seja para beneficiar o réu, e não produzem efeitos ultrativos, também para beneficiar o réu. As leis processuais penais mistas, por outro lado, possuem caracteres penais e processuais penais. Por exemplo, a Lei 12.850, ela nos trouxe a delação premiada, o crime de organização criminosa, e uma série de outros institutos. Lá, por exemplo, a fixação de prazo para o encerramento de instrução processual penal.
quando o réu estiver preso preventivamente e for acusado por organização criminosa. Vejam como são as coisas. Há um prazo de 120 dias, lá no artigo 22 da Lei 12.850, para encerramento da instrução processual penal, caso o réu integre a organização criminosa. Tem esse prazo, caso o réu roube carros? Não, né? Também preciso dizer que esse prazo é muito pouco aplicado. Mas existem leis que têm conteúdo misto. E aí essas leis de conteúdo misto, exemplo, normas que regulam ação penal, representação, que é uma condição de procedibilidade, perdão, renúncia, perempção ou causa de extinção da punibilidade, essas leis seguem a regra da retroatividade da lei mais benéfica e irretroatividade da lei maléfica, assim como no direito penal material, correto? Então, para essas leis que modificam uma condição de procedibilidade, aquele crime que não exigia uma representação, era um crime de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, e aí ele deixou de ser um crime de ação penal pública condicionada. Bom, isso ampliou a possibilidade de atuação do Ministério Público, porque agora o Ministério Público não depende mais de uma condição de procedibilidade que é a representação da vítima. Portanto, esta é uma lei processual penal de conteúdo misto que não deve retroagir, tá? Porque ela é maléfica. Se fosse o contrário, um crime de ação penal pública incondicionada, e aí sobreveio uma lei processual penal de conteúdo misto, com caracteres penais e processuais, que passa a exigir, então, uma representação do ofendido como condição de procedibilidade para o exercício do ius puniendi. Bom, nesse caso, essa lei deve retroagir, e se a denúncia já tiver sido oferecida, o Ministério Público vai ter que colher a manifestação da vítima, sob pena de perempção. Tá bom? Show de bolas? Perguntas até aí? Aqui, pessoal, é a regra geral. É aquilo que você vai encontrar em 9 de 10 manuais de direito processual penal. Mas a gente precisa levar em consideração a nossa proposta, nosso objetivo aqui. Olha essa posição do professor Auri. Gente, como eu estava dizendo, lei penal é gênero, lei processual penal e lei de direito material são espécies, tá? A lei penal, que está lá na Constituição, que garante o princípio da retroatividade da lei maléfica e retroatividade da lei benéfica, ela abrange essas duas espécies de lei penal material e lei penal processual, regidas pelo mesmo princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa e retroatividade da lei mais benigna. O caráter mais benigno ou mais gravoso é feito a partir da ampliação ou compressão da esfera de proteção constitucional do indivíduo. Como é que eu sei que aquela lei é maléfica ou benéfica? Eu preciso olhar para a lei e identificar se ela amplia ou se ela comprime a esfera de liberdade do indivíduo. Se ela é mais rigorosa com a acusação ou se ela é mais rigorosa com a defesa. E aí eu vou descobrir se ela retroage ou não. Seja uma lei penal, seja uma lei processual penal, que são espécies de lei penal lá previstas na Constituição, tá bom? As normas meramente procedimentais que não impliquem aumento ou diminuição de garantias são consideradas de conteúdo neutro, sendo regidas então pelo princípio da imediatidade. Essa é a posição do professor Auri. Olha que interessante essa questão. Pessoal, imagine a seguinte situação. E aí acontecia isso, só para vocês entenderem. Uma lei que amplia ou que diminui a esfera de proteção do indivíduo. Imagina
Campeonato de futebol. Esse é um exemplo do professor Túlio Viana, lá da UFMG. Ele tem um canal no YouTube muito legal, que ele posta diversos vídeos lá sobre ciências criminais em geral. Recomendo, se vocês puderem seguir lá, bem bacana. Ele dá esse seguinte exemplo. Imagina um campeonato de futebol, Gi. Competição, chegamos à final. O regulamento desse campeonato, Jefferson, previa que até a decisão final, se o jogo estivesse empatado, haveria uma prorrogação. Haveria um tempo extra para que os times, então, tentassem a vitória. Mas agora imagina, Jefferson, se durante a final, no intervalo, a FIFA ou sei lá quem, a CBF, a Comissão Paulista, a Federação Paulista de Futebol, resolva alterar no intervalo do primeiro tempo a regra do jogo e decida que agora o campeão será aquele que tiver o maior saldo de gols no campeonato. Não vai ter mais prorrogação, nada disso. Acabou os 90 minutos, fim de jogo, é campeão aquele que tem o maior saldo de gols. Tenho certeza, Jefferson, que a torcida que tiver menor saldo de gols e que tiver o jogo empatado vai ficar furiosa com essa modificação. Não vai, Douglas? Com certeza. Algo mais ou menos parecido aconteceu no processo penal brasileiro, guardadas as devidas proporções, é claro. Até 2008 existia a possibilidade do protesto por novo júri naqueles casos em que a pessoa era condenada a uma pena superior a 20 anos. Necessariamente haveria um novo julgamento. Protesto por novo júri, vai a novo júri. Tá? Era um recurso automático previsto nessas hipóteses, quase como uma prorrogação. Vamos lá, você vai ter essa chance aí de novo. Mas, em 2008, essa possibilidade do protesto por novo júri em caso de condenação a penas superiores de 20 anos, Raquel, foi subtraída do Código de Processo Penal. Eu te pergunto, essa é uma reforma que ampliou ou que reduziu a esfera de proteção do indivíduo frente ao poder punitivo? Ela reduziu, não reduziu? Pelo princípio da imediatidade, essa reforma do júri se aplica imediatamente. Se eu fui denunciado, fui pronunciado, acabei de ser condenado e sobreveio essa lei, eu não tenho mais o direito a protesto por novo júri. Eu vou ter que recorrer na forma do 593, parágrafo 3º, a linha D, se eu não me engano, dizer que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, para tentar admitir um recurso de apelação no TJ e, quem sabe, uma reanálise das provas para me submeter ao novo júri. Percebam? Pelo princípio da imediatidade, pronto, está resolvida essa questão. Mas se a gente aplicar a posição do professor Auri, não. Ora, essa é uma reforma que suprimiu a esfera de proteção do indivíduo face ao poder estatal. Essa nova lei penal é uma lei penal maléfica. Portanto, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Aquele indivíduo que praticou crime antes do advento dessa lei, ele contava com essa proteção. Ele contava com essa possibilidade jurídica e essa expectativa jurídica de, eventualmente, ocorrer um protesto por novo júri em determinado tipo de caso. E é por isso que a gente tem que levar em consideração essa perspectiva de maximização ou compressão da esfera de proteção do indivíduo para saber se aquela lei processual vai ou não retroagir. Porque se for uma lei que comprima os direitos e garantias individuais do indivíduo, essa lei jamais poderá ter seus efeitos imediatamente aplicados. Se, por exemplo, aquele acusado estava sendo processado em um outro procedimento mais garantista. Tá certo? Perguntas até aí? Show? Muito bem, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho de lei processual penal no espaço. E aqui tá tranquilo.
Porque não tem a polêmica do direito penal com relação à extraterritorialidade, que é um tema super explorado em concursos. Tá? No processo penal, vigora o princípio da territorialidade. Está lá no artigo 1º do Código de Processo Penal. Aqui não temos aquele problema do direito penal material. Lá, no direito penal material, a lei pode ser aplicada fora do território nacional nas hipóteses do artigo 7º. Mas as leis processuais penais não podem, não possuem a capacidade de extraterritorialidade. Show? Sem muito alarde aqui. Tudo muito tranquilo. Princípio da territorialidade da lei processual penal. Eu trouxe aqui umas questões, gente. O Nemo, Tenê, Torcida, TGN. Mas eu vou disponibilizar os slides para vocês e aí depois vocês repassem essas questões. Pode ser? Combinado?